O ar de Valinhos nos arredores de Campinas cheirava a jasmim e a relva recém-cortada naquela tarde de domingo. Um perfume doce e enganador, uma máscara olfativa, para a tensão que vibrava sob a superfície polida do condomínio de luxo onde a minha família residia. Eu chamava-o de a Gaiola Dourada. Para o resto do mundo, era o paraíso. Para mim, era um palco magnificamente decorado para uma peça de teatro que eu nunca quisera protagonizar. Meu nome é Liana, mas todos me chamam de Lia. Tenho 27 anos e sou pintora. Uma pintora no mundo de executivos e herdeiros, o que aos olhos da minha família era o equivalente a ser uma sonhadora profissional. Uma anomalia pitoresca que eles toleravam com um misto de condescendência e embaraço. Naquele domingo, o palco estava montado para o evento do ano, um churrasco para celebrar a mais recente promoção do meu pai, Sérgio Almeida, a diretor executivo de um dos maiores bancos de investimento do país. A casa, uma obra-prima de arquitetura moderna com paredes de vidro e um jardim impecavelmente desenhado por um paisagista da moda, regurgitava gente. Homens de camisa de linho e relógios caros, mulheres de vestidos esvoaçantes e sorrisos estudados. O som era uma cacofonia de risadas forçadas, o tilintar de taças de espumante e o zumbido presunçoso do sucesso. Eu sentia-me como uma pincelada de cor dissonante numa tela monocromática, enquanto a minha mãe, Helena, flutuava entre os convidados, uma anfitriã perfeita no seu vestido de seda bege, e o meu pai presidia a churrasqueira com a autoridade de um imperador. Eu estava encolhida num canto perto da biblioteca, tentando tornar-me invisível. Lia, querida, venha para fora. Está a esconder-se por quê? A voz da minha mãe era um xarope doce com um travo amargo. Ela não perguntava por preocupação, mas por gestão de imagem. A sua filha reclusa não se encaixava na narrativa da família Almeida. Só estou a apanhar um pouco de ar, mãe. Menti. O ar-condicionado estava no máximo, mas eu sentia-me sufocada. Ela ajustou uma madeixa do meu cabelo com dedos impacientes. E esses sapatos, Lia? Eu disse-lhe para usar as sandálias que lhe dei. Estes sapatos de lona não combinam com o seu vestido. O vestido, uma peça de linho azul que eu adorava, foram um ponto de discórdia. Helena queria que eu usasse algo mais adequado. Eu cedi no vestido, mas mantive os meus sapatos confortáveis. Um pequeno ato de rebelião. Um ato que, eu não sabia, teria consequências catastróficas. Estou confortável assim, mãe? O seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Conforto não é tudo, minha filha. Aparência é. Era o seu mantra, o Evangelho segundo Helena Almeida. Atrás dela surgiu a figura do meu irmão, Ricardo, rico. 3 anos mais velho, mais alto, mais confiante. O filho de ouro, o herdeiro do império de Sérgio. Ele trabalhava com o pai no banco e exalava a mesma aura de arrogância implacável. Deixa, mãe, a nossa artista precisa do seu espaço para sofrer em paz, disse ele, com um sorriso trocista que não alcançava os seus olhos frios. Ele pegou numa taça de champanhe da bandeja de um empregado que passava. Está a pensar na sua próxima obra-prima, Natureza Morta com Canapés? Os seus amigos, um bando de clones de camisa de linho, riram em uníssono. Senti o meu rosto a aquecer. Era sempre assim. Desde criança, eu era o alvo. As minhas paixões, os meus medos, as minhas sensibilidades. Tudo era munição para o arsenal de crueldade de Rico. Lembro-me de uma vez, quando eu tinha 10 anos. Eu tinha passado semanas a construir um diorama detalhado do sistema solar para a feira de ciências da escola. Na noite anterior à entrega, Rico desmontou, planeta por planeta, e escondeu as peças. Quando o confrontei em lágrimas, ele disse aos nossos pais que eu tinha destruído num acesso de raiva porque não estava perfeito, e eles acreditaram. Lia precisa de aprender a controlar o seu temperamento, disse o meu pai, sem sequer olhar para mim, os olhos fixos num relatório de mercado. O seu irmão só estava a tentar ajudar. Outra vez, aos 16, ele leu o meu diário em voz alta para os seus amigos durante uma festa na piscina. As minhas inseguranças adolescentes, os meus poemas embaraçosos, a minha paixão secreta por um rapaz da escola, tudo exposto para o seu divertimento. Quando me refugiei no meu quarto, a soluçar, a minha mãe bateu à porta. Lia, por favor, não faça uma cena. Os amigos do seu irmão estão aqui. O que vão pensar? Com o tempo, aprendi a construir muros. Mudei-me para São Paulo para estudar belas artes, criando uma distância física que me permitia respirar. Construí a minha própria vida, o meu próprio estúdio, o meu círculo de amigos que me viam por quem eu era, não pelo que a minha família queria que eu fosse. Mas os laços familiares são como elásticos traiçoeiros. Por mais que os estiques, eles têm uma forma de te puxar de volta. E ali estava eu, de volta à gaiola dourada, sentindo o elástico a apertar. Vem, maninha, vamos brindar ao sucesso do pai, disse Rico, passando um braço pesado sobre os meus ombros. O seu hálito cheirava a álcool e a presunção. Ele guiou-me, quase arrastou-me para a área da piscina, onde o meu pai acabara de fazer um discurso. A área da piscina era a mais recente aquisição da família. Um deck de madeira de ipê, vasto e reluzente, que se estendia até a borda de uma piscina de borda infinita que parecia derramar-se no horizonte. O sol da tarde batia na madeira, criando um brilho quase ofuscante. Um brinde, gritou Sérgio, erguendo a sua taça. Ao futuro.
Ao futuro, ecoaram todos. Eu bebi um gole de água com gás, sentindo os olhares de todos sobre mim. O olhar do meu pai, avaliador. O da minha mãe, ansioso. O de Rico, malicioso. Sabe, Lia? Começou Rico, falando alto o suficiente para que o seu círculo de amigos ouvisse. O pai estava a dizer que a sua arte não paga as contas. Talvez devesse arranjar um emprego de verdade. Talvez no departamento de marketing do banco. Poderia desenhar uns folhetos bonitos. A humilhação era um veneno familiar. Sentiu-a espalhar-se pelas minhas veias, quente e paralisante. Eu gosto do que faço, Rico. Gosta de ser sustentada pelo pai, é o que quer dizer, retorquiu ele. Foi o suficiente. Eu tinha atingido o meu limite. A peça de teatro tinha acabado para mim. Com licença, murmurei, virando-me para ir embora. O meu plano era simples: atravessar o deck, entrar em casa pela porta de vidro corrediça, pegar na minha bolsa e desaparecer. Conduzir de volta para o meu pequeno apartamento em São Paulo, para a segurança do meu estúdio, para o cheiro a tinta, a óleo e terebintina, que para mim era o cheiro da liberdade. Mas Rico não tinha acabado. Onde vai? A festa mal começou, disse ele, a sua voz a seguir-me. Eu não respondi. Continuei a andar, os meus sapatos de lona a baterem suavemente na madeira quente. Foi então que senti uma estranha falta de atrito sob a sola do meu pé direito, como pisar numa mancha de gelo num dia de verão. Olhei para baixo e vi um brilho úmido e oleoso na madeira, quase invisível sob o sol forte. Parecia que alguém tinha derramado algo. Na periferia da minha visão, vi o sorriso de Rico a alargar-se. Um sorriso de antecipação cruel. O meu corpo reagiu antes que a minha mente pudesse processar o perigo. O meu pé direito deslizou para a frente, descontroladamente. Os meus braços agitaram-se no ar, procurando um equilíbrio que já não existia. A minha outra perna cedeu, e eu senti aquela terrível sensação de ausência de peso, o momento em que a gravidade reclama o seu domínio. O tempo esticou-se como um caramelo. Vi os rostos dos convidados a virarem-se na minha direção, uma colagem de surpresa e diversão. Vi a minha mãe levar a mão à boca, não em alarme, mas em aborrecimento social. Vi o meu pai a franzir o sobrolho, irritado com a interrupção, e vi Rico a observar o seu rosto uma máscara de triunfo malicioso. Depois, o impacto. Não foi o som oco da madeira que eu esperava. Foi um estalo doentio, agudo e final. A minha anca e a parte inferior das minhas costas atingiram a borda de concreto da piscina com uma força brutal. A dor foi imediata e ofuscante. Uma supernova branca que explodiu atrás dos meus olhos, roubando-me o ar e a consciência. Um grito rasgou o ar. Só segundos depois percebi que era o meu. O mundo girou. Uma confusão de azul celeste, verde jardim e os tons pastéis dos vestidos dos convidados. Quando a minha visão finalmente se focou, eu estava deitada de lado, metade no deck, metade pendendo perigosamente sobre a água azul cobalto. A dor na minha anca era um fogo líquido, mas havia algo mais. Algo pior, uma ausência. Tentei mexer as pernas, mandando um comando desesperado do meu cérebro para os meus membros. Nada. Tentei de novo. Silêncio. A ligação tinha sido cortada. O pânico frio e agudo perfurou o nevoeiro da dor. Ajuda, sussurrei, a minha voz um fiapo de som. Por favor, eu não sinto as minhas pernas. O primeiro rosto para aparecer no meu campo de visão foi o de Rico. Para meu horror, ele estava a rir. Não uma risada contida, mas uma gargalhada aberta e ressonante. Que queda, maninha, sempre tão dramática, disse ele, virando-se para os seus amigos. Ela daria uma ótima atriz de novela. Rico, eu estou a falar a sério, consegui dizer, o pânico a fazer a minha voz tremer. Aconteceu alguma coisa, eu não consigo mexer as pernas. Acho que bati com as costas no concreto. Ele revirou os olhos, o divertimento a dar lugar à irritação. Anda, levanta-te daí, estás a fazer uma cena. Eu não consigo. As lágrimas começavam a escorrer pelo meu rosto, uma mistura de dor, medo e uma humilhação tão profunda que parecia física. Por favor, chamem uma ambulância. Eu acho que me magoei a sério. A essa altura, uma pequena multidão tinha se formado. Os seus rostos eram uma mistura de curiosidade mórbida e desconforto. Ninguém se moveu para ajudar. Eles olhavam para Rico, para o meu pai, esperando a deixa, assumindo que era apenas mais um drama familiar dos Almeida, encenado para o seu entretenimento. O meu pai abriu caminho entre os curiosos. O seu rosto, uma máscara de fúria contida. Liana, que raio se passa aqui? Por que é que estás no chão? Pai, solucei sentindo um pingo de alívio. Certamente ele levaria isto a sério. Eu escorreguei. Bati com as costas na borda da piscina. Eu não sinto as minhas pernas. Preciso de um hospital. Eu esperava preocupação, urgência, ação. Em vez disso, recebi um bufo de desdém. Pelo amor de Deus, Liana, o deck é perfeitamente seguro. Foi tratado e selado por profissionais na semana passada. Ele acenou com a mão, impaciente. Levanta-te e para de te comportar como uma criança. Estás a estragar a festa. As suas palavras atingiram-me com a força de um segundo golpe. Mesmo ali, imóvel, a minha dor era minimizada, a minha experiência invalidada. Sérgio, talvez devêssemos ajudá-la a levantar-se, sugeriu a minha mãe, materializando-se ao seu lado. A sua preocupação não era com o meu bem-estar, era com as aparências. As pessoas estão a olhar. Eu não consigo levantar-me. Repeti, a minha voz a quebrar-se em desespero. Eu preciso de uma ambulância. Por favor, mãe, pai, eu imploro. Há algo muito errado. Helena ajoelhou-se ao meu lado, a sua voz baixando para um silvo zangado. Liana Almeida, já chega. Sempre tiveste inveja da atenção que o teu irmão recebe.
Mas isto é ir longe demais. Estás a arruinar o dia do teu pai com este espetáculo. Eu não conseguia acreditar no que estava a ouvir. A dor nas minhas costas estava a intensificar-se, irradiando em ondas que tornavam difícil focar. Uma náusea começou a subir pela minha garganta. Acho que vou vomitar, gemi, virando a cabeça para o lado. Ela deve estar bêbada. Ouvi Rico dizer a alguém. Típico da Lia, não sabe beber. Eu não tinha bebido uma gota de álcool o dia todo, mas os factos nunca importaram na narrativa que a minha família construía sobre mim. O sol, a bater-me no rosto, intensificava a náusea. Eu estava a suar profusamente, e um formigueiro estranho começou nas pontas dos meus dedos. Eu sabia de algum lugar recôndito da minha mente que eram maus sinais, sinais de choque. Por favor, sussurrei, já sem forças para gritar. Eu preciso de ajuda. O meu pai voltou para a churrasqueira, como se nada tivesse acontecido. A minha mãe começou a dar desculpas aos convidados, dizendo que eu sempre fora propensa a dramas, e que eles deviam continuar a divertir-se. Rico, tendo perdido o interesse no seu brinquedo quebrado, voltou para os seus amigos, que agora discutiam ruidosamente os méritos de diferentes marcas de carros desportivos. Eu estava sozinha, imóvel e em agonia, rodeada por pessoas que escolheram ativamente ignorar o meu sofrimento. A traição doía mais fundo do que qualquer osso partido. E então, na periferia da minha consciência a desvanecer-se, ouvi uma nova voz, firme, autoritária, feminina. Com licença, eu sou médica. Deixe-me passar, por favor. A multidão abriu-se, e uma mulher que eu vagamente reconhecia como uma vizinha ajoelhou-se ao meu lado. Tinha olhos gentis e mãos competentes que imediatamente foram ao meu pulso. Olá, eu sou a doutora Isabel, sou neurologista no Hospital das Clínicas. Qual é o seu nome? Lia, consegui dizer, os meus dentes a baterem. Sentia frio apesar do calor do verão. Ok, Lia, precisa de ficar muito quieta. Diga-me o que aconteceu. Expliquei a queda, o impacto na borda da piscina, a perda imediata de sensação nas pernas. A expressão da doutora Isabel permaneceu profissionalmente neutra, mas eu vi uma centelha de alarme nos seus olhos. Ela inclinou-se para mais perto e disse em voz baixa, vou verificar algumas coisas, mas é crucial que não se mova, está bem? Com cuidado, ela usou os dedos para aplicar pressão em diferentes pontos das minhas pernas, perguntando se eu sentia. Eu não sentia nada. Ela pediu-me para mexer os dedos dos pés. Nada aconteceu. Estou a ligar para o SAMU, anunciou ela, pegando no seu telemóvel. Ela não precisa de uma ambulância, protestou a minha mãe, reaparecendo subitamente. Ela só precisa de se levantar e parar com este alarido. Doutora Isabel olhou para ela com um olhar firme. Minha senhora, a sua filha está a apresentar sinais consistentes com uma lesão na medula espinhal. Movê-la pode causar danos permanentes. Ela precisa de atenção médica imediata. Pela primeira vez, vi um vislumbre de preocupação genuína no rosto da minha mãe. Lesão na medula? Isso é impossível. Ela só escorregou. Quedas são uma das causas mais comuns de lesões na coluna, respondeu a doutora Isabel, já a falar com o despachante do serviço de emergências. E a julgar pela forma como ela descreveu o impacto, ela atingiu a borda de concreto com força. Enquanto a doutora Isabel falava ao telefone, descrevendo a minha condição e a localização, viu meu pai a aproximar-se. A sua expressão tinha passado de irritação para alarme. Que história é essa de ambulância? Exigiu ele. Doutora Isabel, ainda ao telefone, ergueu uma mão para o silenciar. Depois de terminar de dar as informações ao despachante, ela virou-se para o meu pai. Senhor, a sua filha pode ter uma lesão grave na coluna. Os paramédicos estarão aqui em cerca de 10 minutos. Até lá, é absolutamente vital que ela não seja movida. O rosto do meu pai ficou pálido. A realidade parecia estar finalmente a penetrar na sua armadura de negação. Isto não era um espetáculo. Não era uma tentativa de chamar a Sarah atenção ou de estragar a festa. Era real e era grave. Como é que isto aconteceu? Perguntou ele, olhando em volta como se procurasse algo para culpar. Através do nevoeiro de dor e medo, consegui falar. O deck estava escorregadio, como se tivessem derramado óleo ou cera. Os olhos do meu pai estreitaram-se. Isso é ridículo. Eu mandei aplicar um selante fosco. Não deveria estar escorregadio. Mas a doutora Isabel, sempre atenta, já estava a examinar as tábuas de madeira onde eu caíra. Ela tocou na superfície e depois esfregou os dedos. Isto não é água, disse ela, a sua voz a endurecer. Parece algum tipo de cera líquida, muito escorregadia. Todos os olhares se viraram para Rico, que se tinha aproximado para ver qual era a confusão. O seu rosto, antes corado pelo álcool, ficou subitamente pálido. Era só uma brincadeira, murmurou ele, sem encontrar o olhar de ninguém. Só uma pequena partida. A sua voz era quase inaudível. Eu derramei um pouco da cera de polir que o jardineiro usa. Pensei que ela ia escorregar um pouco, talvez cair na piscina. Eu não pensei. Ele calou-se, o peso do que fizera parecendo finalmente esmagá-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele momento, deitada imóvel no chão, vi a verdade da minha família exposta nos seus rostos. A crueldade casual que definira a minha relação com o meu irmão. A negligência deliberada que os meus pais tinham para com o meu sofrimento.
A proteção reflexiva de Rico a todo o custo. Mas desta vez, as consequências não podiam ser ignoradas. Ao longe, ouvi o som crescente de uma sirene. A sirene perfurou o silêncio atordoado que se instalara no jardim. A doutora Isabel permaneceu ao meu lado, a sua presença uma âncora de calma no meu mar de pânico. Tente manter a calma, Lia, disse ela suavemente. A ajuda está a chegar. Concentre-se na sua respiração. Eu tentei, mas cada inspiração enviava novas ondas de dor pelas minhas costas e o formigueiro nas minhas mãos parecia intensificar-se. O mundo à minha volta era um borrão de movimentos ansiosos. Os convidados começaram a dispersar-se, afastando-se do epicentro do desastre, sussurrando entre si. Alguns já estavam a ir embora, ansiosos por se distanciarem do drama que se desenrolava. A minha mãe pairava por perto, a sua compostura de anfitriã a desmoronar-se numa agitação nervosa. Ela alisava o vestido, mexia no cabelo, pequenos gestos que traíam a sua preocupação primária. O que os outros iriam pensar? Tenha certeza de que isto é necessário? Perguntou ela à doutora Isabel. Talvez possamos simplesmente levá-la nós mesmos a um pronto-socorro. A resposta da doutora Isabel foi inequívoca. De forma alguma. Ela precisa de ser imobilizada e transportada corretamente por profissionais. Qualquer movimento errado pode agravar uma potencial lesão medular. O meu pai tinha ido para a frente da casa para guiar os paramédicos, enquanto Rico permanecia enraizado no lugar a alguns metros de distância, o seu rosto uma máscara pálida de choque. A realidade do que a sua brincadeira tinha causado parecia finalmente estar a afundá-lo. Os paramédicos chegaram com uma eficiência impressionante. 2 homens e uma mulher de uniforme a empurrar uma maca através do portão do jardim. A doutora Isabel informou-os imediatamente sobre a minha condição e as circunstâncias da queda. A paramédica líder, uma mulher chamada Carla, segundo o seu crachá, ajoelhou-se ao meu lado. Olá, Lia, eu sou a Carla. Vamos cuidar de si. Onde dói mais? As minhas costas, a parte de baixo, consegui dizer, e a minha anca, mas eu não sinto nada daqui para baixo. Apontei vagamente para a minha cintura. Carla assentiu, a sua expressão profissional mas compassiva. Vamos colocar-lhe um colar cervical para estabilizar o seu pescoço e depois vamos rolá-la com muito cuidado para uma prancha rígida. É importante que não tente ajudar-nos a mover-se, ok? Fique o mais imóvel possível. Enquanto trabalhavam, Carla fez perguntas sobre a queda, como aconteceu, se eu tinha perdido a consciência. A doutora Isabel acrescentou informações sobre os meus sinais vitais iniciais. E então Carla fez a pergunta que mudaria tudo. A superfície em que escorregou era naturalmente escorregadia, ou havia alguma substância que a fez cair? Antes que eu pudesse responder, a doutora Isabel interveio. Parece haver algum tipo de cera ou polidor nas tábuas do deck, e tenho razões para acreditar que foi aplicado intencionalmente. Carla parou o que estava a fazer e olhou para ela, o seu olhar aguçado. Intencionalmente? Pode elaborar. O irmão dela admitiu ter derramado a substância como uma brincadeira, disse a doutora Isabel, a sua voz calma mas carregada, de uma indignação contida. A intenção era que ela escorregasse. Carla e os outros paramédicos trocaram um olhar significativo. Depois Carla virou-se para Rico, que estava a observar, de mãos nos bolsos, a olhar para o chão. Isso é verdade, senhor. O senhor criou deliberadamente uma condição perigosa que resultou nesta lesão. Rico mexeu-se desconfortavelmente. Era para ser uma piada. Eu não achei que ela se ia magoar a sério. A expressão de Carla endureceu. Ela virou-se para o seu colega. Marcos, pode, por favor, examinar a superfície do deck e documentar o que encontrar. Marcos assentiu e foi inspecionar a área onde eu caí, tirando fotografias com uma pequena câmera e recolhendo uma amostra da substância numa zaragatoa. Entretanto, a equipa continuou a trabalhar metodicamente para me imobilizar. O colar cervical era rígido e desconfortável. Depois posicionaram-se cuidadosamente para me rolar para a prancha. A minha contagem, instruiu Carla. 1, 2, 3. Eles moveram-me com uma precisão ensaiada, mas apesar do seu cuidado, o movimento enviou uma agonia tão intensa através de mim que gritei, incapaz de suprimir o som. Eu sei que dói, disse Carla com simpatia. Vamos dar-lhe algo para a dor assim que estivermos na ambulância. Uma vez amarrada à prancha, fui levantada para a maca e eles começaram a ligar-me a monitores. Carla colocou uma máscara de oxigênio no meu rosto e inseriu um acesso intravenoso no meu braço. A sua pressão arterial está um pouco baixa, observou ela, franzindo o sobrolho para o monitor, e a sua frequência cardíaca está elevada. Precisamos de a levar para o hospital rapidamente. A minha mãe, parecendo finalmente compreender a gravidade da situação, aproximou-se. Ela vai ficar bem? Perguntou ela, a sua voz um sussurro. Carla não ofereceu falsas garantias. Ela tem sinais de um trauma significativo na coluna. Quanto mais rápido a me levarmos para um centro de trauma, melhores serão as suas hipóteses. Enquanto se preparavam para me levar para a ambulância, Marcos regressou da sua inspeção ao deck. Ele falou em voz baixa com Carla, mostrando-lhe algo no ecrã da sua câmara. A sua expressão tornou-se ainda mais séria. Com base no que estou a ver aqui, e nas circunstâncias descritas, anunciou Carla em voz alta. Vou solicitar a presença da polícia no local. Polícia! Explodiu.
O meu pai que tinha regressado da frente da casa. Isso é totalmente desnecessário. Foi um acidente. Carla olhou-o nos olhos. Senhor, criar intencionalmente uma situação perigosa que resulta em lesões corporais graves não é apenas um acidente. Além disso, pelo que entendi, houve um atraso significativo na procura de ajuda médica, apesar de a sua filha ter relatado perda de sensibilidade, o que é uma emergência médica. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Espere um minuto. Não pode vir à minha casa e fazer esse tipo de acusações. Pai, consegui dizer, a minha voz abafada pela máscara de oxigênio. Por favor, deixa-o só ajudar-me. Pela primeira vez, o meu pai ficou em silêncio. Carla fez uma chamada no seu rádio, solicitando que uma viatura da polícia fosse enviada para o endereço. Depois voltou-se para mim. Vamos levá-la para a ambulância agora, Lia. A viagem pode ser acidentada, mas vamos fazer tudo para a manter estável. Enquanto me levavam através da casa em direção à ambulância que esperava, tive um vislumbre da minha família. O meu pai estava a discutir com o paramédico Marcos, gesticulando furiosamente. A minha mãe estava parada, a abraçar-se a si mesma, parecendo perdida e pequena. E Rico ainda estava congelado no mesmo lugar, a observar enquanto as consequências de anos de crueldade finalmente o alcançavam. A última coisa que vi antes de as portas da ambulância se fecharem foi um carro da polícia a entrar na Alameda, as suas luzes a piscar silenciosamente. Naquele momento, apesar da dor e do medo avassalador, senti uma estranha sensação de validação. Pela primeira vez na minha vida, alguém estava a levar o meu sofrimento a sério. A ambulância estava a levar-me para um futuro incerto, mas também para longe do ambiente tóxico que me tinha causado tanto mal. À medida que o analgésico que me tinham administrado começava a fazer efeito, embotando as arestas mais agudas da dor física, fechei os olhos e deixei a escuridão tomar conta de mim. Acordei com o bip rítmico dos monitores hospitalares e o cheiro universal de antisséptico das instituições médicas. Por um momento, fiquei desorientada sem saber onde estava ou como tinha chegado ali. Depois, as memórias voltaram em catadupa. A festa, a queda, o entorpecimento, os paramédicos e, finalmente, a chegada da polícia à casa dos meus pais. O enfermeiro notou que eu estava acordada e aproximou-se da minha cama. Bem-vinda de volta, Lia. Eu sou o Bruno. Está no Hospital das Clínicas. Lembra-se do que aconteceu? Eu caí, disse eu, a minha voz rouca. Na festa, na casa do meu pai. Eu não sentia as minhas pernas. Bruno assentiu, fazendo uma anotação no meu prontuário. Exato, esteve a entrar e a sair da consciência nas últimas 12 horas. A médica virá em breve para falar consigo sobre a sua condição. Quer um pouco de água? Assenti com gratidão, e ele ajudou-me a beber pequenos goles através de uma palhinha. Até mesmo aquele simples movimento enviou uma pontada de dor pelas minhas costas. O que é que eu tenho? Perguntei, o medo a fazer a minha voz tremer. Eu ainda não consigo mexer as minhas pernas. A expressão de Bruno era compassiva, mas profissional. A médica vai explicar tudo. Ela deve estar a chegar. Tente descansar. Como se fosse uma deixa, uma mulher de bata branca entrou no quarto. Tinha uns 50 e poucos anos, com madeixas prateadas no cabelo preso num coque elegante. Bom dia, Lia. Eu sou a doutora Isabel Neves, a neurocirurgiã responsável pelo seu caso. Como se sente? Era a mesma doutora Isabel, a minha vizinha. A sua presença era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Assustada, admiti. E com dores. O que aconteceu comigo? Por que é que não sinto as minhas pernas? Doutora Neves puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da minha cama, o seu rosto sério. Lia, quando caiu, sofreu o que chamamos de uma lesão medular incompleta, ao nível de T12L1, na sua coluna lombar. O impacto causou uma fratura em 2 das suas vértebras e uma compressão significativa da sua medula espinhal. Ela mostrou-me imagens de uma ressonância magnética num tablet, apontando para as áreas danificadas. A visão da minha própria coluna, fraturada e desalinhada, era surreal. Realizamos uma cirurgia de emergência para remover os fragmentos ósseos e aliviar a pressão sobre a medula. Também estabilizamos a sua coluna com hastes e parafusos de titânio. A pergunta que eu mais temia formou-se nos meus lábios. Eu vou voltar a andar. A doutora Neves foi honesta, sem oferecer falsas esperanças, mas também sem extinguir toda a luz. Lesões medulares são complexas, Lia, e os resultados podem variar muito. O facto de a sua lesão ser incompleta é um sinal positivo. Significa que a medula espinhal não foi completamente seccionada. Há uma hipótese de recuperação de alguma função. Ela explicou que as semanas e meses seguintes seriam cruciais. A inflamação precisava de diminuir. A reabilitação intensiva seria a chave. Alguns pacientes com lesões semelhantes recuperavam uma mobilidade significativa. Outros viam melhorias mais limitadas. Então, eu posso ficar paralisada para sempre. As palavras soaram estranhas, como se pertencessem a outra pessoa. Eu não usaria a palavra para sempre nesta fase, respondeu a doutora Neves, cautelosa. Mas sim, neste momento, tem o que se chama de paraplegia, paralisia, que afeta a parte inferior do corpo. O nosso objetivo será trabalhar consigo para maximizar qualquer recuperação funcional que seja possível, mas precisa de se preparar para a possibilidade de desafios de mobilidade a longo prazo. A notícia atingiu-me como um soco no estômago.
Eu tinha entrado naquela festa como uma mulher de 27 anos, saudável, e saíra com uma deficiência que alteraria a minha vida. Tudo por causa de uma brincadeira e da recusa da minha família em levar a minha dor a sério. Há outra coisa que precisamos de discutir, disse a doutora Neves, o seu tom a mudar ligeiramente. As circunstâncias da sua lesão levaram à abertura de uma investigação policial. Há 2 detetives à espera para falar consigo, assim que se sentir preparada. Fechei os olhos por um momento, processando a informação. O meu irmão. Ele pôs cera no chão. Ele admitiu. Queria que eu escorregasse como uma piada. Doutora Neves assentiu. Isso é consistente com as informações que recebemos dos paramédicos. E há também a preocupação com o atraso na procura de assistência médica após a sua lesão. Os meus pais não acreditaram que eu estava realmente magoada, disse eu, sentindo a ferroada familiar da sua negligência. O meu pai disse-me para me levantar. A minha mãe acusou-me de ser dramática e de estragar a festa. Uma sombra de raiva passou pelo rosto profissional da doutora Neves. Em casos de suspeita de trauma na coluna, a imobilização imediata e a atenção médica são cruciais. Atrasos podem piorar significativamente o resultado. O peso das suas palavras esmagou-me. Está a dizer que, se eles tivessem chamado uma ambulância imediatamente, eu poderia não estar. Assim. É impossível dizer com certeza, respondeu ela, cautelosa. Mas, como regra geral, quanto mais cedo uma lesão medular for tratada, melhor o prognóstico. Cada minuto conta. As lágrimas começaram a rolar silenciosamente pelas minhas bochechas. A lesão em si era devastadora o suficiente, mas a percepção de que a sua gravidade poderia ter sido atenuada se a minha família simplesmente tivesse acreditado em mim. Isso acrescentava uma camada de traição para a qual eu não estava preparada. Doutora Neves deu-me um momento, depois perguntou. Sente-se em condições de falar com a polícia agora, ou prefere descansar primeiro? Eu falo com eles, decidi, uma nova determinação afirmar-se dentro de mim. Eu quero que eles saibam o que aconteceu. Ela assentiu e saiu para chamar os detetives. O enfermeiro Bruno voltou, ajustou a minha posição gentilmente para me deixar mais confortável e ofereceu-me lenços de papel. Um homem e uma mulher, ambos à paisana, entraram no quarto. Apresentaram-se como o delegado Mendes e a inspetora Costa, da Polícia Civil. Lamentamos ter de a incomodar neste momento, Sr. Almeida, começou o delegado Mendes, a sua voz grave e mais respeitosa. Mas precisamos de obter a sua declaração sobre os eventos de ontem. Relatei tudo, da forma mais clara que consegui. A chegada à festa, o sarcasmo de Rico, a humilhação pública, a queda e a reação arrepiante da minha família. Só para esclarecer, interveio a inspetora Costa, que estava a tomar notas. Após a sua queda e o seu relato de que não conseguia sentir ou mover as pernas, ninguém chamou por ajuda médica, até que a doutora Isabel, a sua vizinha, interveio. Isso mesmo, confirmei. Passaram-se pelo menos 15 ou 20 minutos. O meu pai disse-me para me levantar. A minha mãe acusou-me de tentar arruinar a festa. A inspetora levantou o olhar do seu bloco de notas. E o seu irmão, Ricardo, admitiu ter colocado a cera no chão. Sim, ele disse que era para ser uma brincadeira. Achou que eu ia escorregar e cair na piscina, não que eu ia bater no concreto. Os 2 policiais trocaram um olhar. Devemos informar-lhe, disse o delegado Mendes, que já tomamos depoimentos de várias testemunhas no local, incluindo a doutora Isabel e os paramédicos. Também recolhemos provas do DEC, que confirmam a presença de uma substância cerosa e escorregadia no local da sua queda. Ele fez uma pausa antes de continuar. O seu irmão, Ricardo Almeida, foi detido ontem à noite e autuado em flagrante por lesão corporal gravíssima. Os seus pais, Sérgio e Helena Almeida, estão atualmente a ser investigados por omissão de socorro. A notícia atingiu-me como uma onda de choque. Por mais que a minha família me tivesse magoado, nunca os imaginei a enfrentar a justiça criminal. Eles podem ser presos. Perguntei a minha voz um sussurro. Isso caberá ao Ministério Público e, em última instância, a um juiz decidir, respondeu o delegado. Mas sim, são acusações muito sérias, especialmente dada a gravidade das suas lesões. Fizeram mais algumas perguntas. Agradeceram a minha cooperação e saíram, prometendo manter-me informada sobre o andamento da investigação. Depois que eles saíram, fiquei deitada na cama do hospital, o meu mundo virado de cabeça para baixo. A realidade física da minha lesão era avassaladora, mas as ramificações legais e emocionais do que acontecera eram igualmente estonteantes. Ninguém da minha família tinha ligado ou visitado. Eu não sabia se eles estavam legalmente impedidos de me contactar ou se estavam simplesmente a continuar o seu padrão de vida, de evitar a responsabilidade pelo mal que causavam. Ao anoitecer, um assistente social do hospital chamado Marcos veio visitar-me. Ele explicou que ajudaria a coordenar o meu plano de alta, que incluiria opções de reabilitação e recursos para me adaptar à vida com uma lesão medular. Terá um longo caminho de recuperação pela frente, disse ele gentilmente. Depois de receber alta dos cuidados agudos aqui, provavelmente passará várias semanas, talvez meses, num centro de reabilitação especializado. Eu moro sozinha, disse eu, a realidade prática da minha situação a atingir-me. O meu apartamento tem escadas. Eu sou pintora. O meu trabalho exige movimento, estar de pé.
Marcos assentiu compreensivo. Esses são todos os desafios que vamos ajudá-la a enfrentar. Existem recursos para modificação de habitação, reabilitação vocacional, benefícios por invalidez. É muita coisa para assimilar de uma vez, eu sei. Em 24 horas todos os aspectos da minha vida tinham sido virados do avesso. O meu corpo, a minha casa, a minha carreira, as minhas relações familiares. Tudo tinha mudado de formas que eu mal começava a compreender. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, chorei. Chorei por tudo que tinha perdido e por tudo o que agora se estendia diante de mim, incerto e assustador. Mas por baixo da dor e do medo, uma pequena brasa de determinação começou a arder. Eu tinha sobrevivido a uma vida inteira de invalidação emocional. De alguma forma, eu sobreviveria a isto também. E pela primeira vez, eles iriam enfrentar as consequências das suas ações. As semanas que se seguiram à minha lesão foram um turbilhão de procedimentos médicos, gestão da dor e os primeiros passos hesitantes na longa estrada da reabilitação. Permaneci no Hospital das Clínicas por quase um mês, durante o qual a extensão total do meu novo normal se tornou dolorosamente clara. A doutora Neves explicou que, embora a cirurgia tivesse estabilizado a minha coluna, o dano neurológico era significativo. A recuperação, se viesse, seria um processo lento e árduo, medido em milímetros de progresso, não em saltos. Comecei a sentir alguns formigueiros esporádicos nas minhas coxas, que a equipa médica considerou um sinal encorajador, mas o movimento voluntário abaixo da cintura permanecia ausente. A realidade física era um desafio monumental, mas eram os processos legais que acrescentavam uma camada surreal a toda a experiência. Cerca de 2 semanas após a lesão, recebi a visita de uma mulher chamada doutora Cláudia Monteiro, que se apresentou como promotora de justiça. O inquérito policial sobre o seu caso foi concluído, e informou ela, a sua voz calma e profissional. Com base nas provas recolhidas e nos depoimentos das testemunhas, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o seu irmão e os seus pais. Ricardo foi formalmente acusado de lesão corporal de natureza gravíssima, com o agravante de motivo fútil, um crime que, segundo ela, poderia levar-me uma pena de até 8 anos de reclusão. Os meus pais foram acusados de omissão de socorro, com o agravante de serem meus ascendentes, o que também comportava uma pena de prisão. Claro, estas são as penas máximas, explicou Cláudia. As sentenças reais dependerão de muitos fatores, incluindo a ausência de antecedentes criminais e se eles optarem por um acordo de confissão. Ela também me informou que eu tinha o direito de mover uma ação civil contra eles por danos, independentemente do resultado do processo criminal. Os custos médicos para lesões medulares podem ser astronômicos ao longo da vida, disse ela, sem mencionar a perda de rendimentos, danos morais, a necessidade de adaptação da sua casa, equipamentos especializados e cuidados contínuos. Era avassalador. Uma parte de mim queria simplesmente cortar todos os laços, esquecer a minha família e focar-me na minha recuperação. Mas a realidade prática era que eu enfrentava uma montanha de desafios financeiros, tudo por causa das suas ações. A promotora recomendou-me um advogado especializado em danos pessoais, Dr. André Guzmão. Ele visitou-me no hospital no dia seguinte, explicando o processo de uma ação civil e o que eu poderia esperar. O seu caso é muito forte, Lia, disse ele depois de rever os relatórios da polícia e os meus registros médicos. A responsabilidade é clara, especialmente com a admissão do seu irmão de que ele criou conscientemente uma condição perigosa. Ele explicou que o seguro residencial dos meus pais provavelmente cobriria uma parte dos danos, mas que para obter a compensação total que eu merecia, seria necessário ir atrás dos seus bens pessoais. A ideia era desconfortável, apesar de tudo, eles ainda eram os meus pais. Mas, como André gentilmente apontou, a minha nova realidade incluía contas médicas gigantescas, uma potencial necessidade de cuidados para o resto da vida e uma capacidade de ganho drasticamente alterada. Isto não é sobre vingança, assegurou ele. É sobre garantir que tenha os recursos para viver a vida mais plena e independente possível. Concordei em deixá-lo avançar com o processo, uma decisão que pareceu simultaneamente necessária e desoladora. Entretanto, a minha recuperação física continuava. Após um mês no hospital, fui transferida para a Rede Lucy Montoro, um centro de reabilitação de renome para lesões medulares. O centro era um mundo à parte, um lugar de luta e esperança, onde uma equipa de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e enfermeiros de reabilitação se dedicava a ajudar pacientes como eu a reaprender a viver. O meu fisioterapeuta principal, um homem chamado Miguel, combinava um otimismo contagiante com um realismo pragmático. O nosso objetivo é maximizar qualquer função que retorne, Lia, explicou ele na nossa primeira sessão. Mas, igualmente importante, é aprender a ser o mais independente possível com a função que tem agora. Os dias na reabilitação estabeleceram-se numa rotina exigente. As manhãs eram dedicadas a 2 horas de fisioterapia intensa, focada em fortalecer os músculos que ainda funcionavam, os meus braços, ombros, costas e tronco, e em aprender técnicas de transferência da cama para a cadeira de rodas e vice-versa.
As tardes eram para a terapia ocupacional, onde eu aprendia métodos adaptativos para as tarefas da vida diária, desde vestir-me até cozinhar numa posição sentada. Havia também sessões de grupo, onde conheci outras pessoas com lesões medulares em várias fases da sua jornada. Havia a Ana, uma jovem que sofrera um acidente de mergulho, e o Sr. Jorge, um homem mais velho que caíra de um andaime. Ouvir as suas histórias, partilhar as nossas frustrações e os nossos pequenos triunfos, criou um tipo de camaradagem que eu nunca tinha conhecido. Uma das minhas maiores aliadas tornou-se a Sofia, a minha melhor amiga da Faculdade de Artes. Ela visitava-me quase todos os dias, trazendo não apenas comida caseira para complementar a do hospital, mas também o seu humor irreverente e o seu apoio inabalável. Ela ouvia as minhas lamentações, celebrava as minhas pequenas vitórias, como conseguir transferir-me para a cadeira de rodas sem ajuda pela primeira vez, e nunca me deixou esquecer quem eu era para além da minha lesão. Tu ainda és a Lia, a artista mal-humorada e brilhante que eu conheço, dizia ela enquanto me ajudava a desembaraçar o cabelo. Isto, ela gesticulava para a cadeira de rodas, é apenas uma nova ferramenta, uma paleta diferente. Houve dias de progresso quando consegui ficar de pé, entre barras paralelas, com a ajuda de ortóteses longas nas pernas, o meu corpo a tremer de esforço. E houve dias de retrocesso, de frustração e desespero, quando a enormidade do que eu tinha perdido me esmagava. Durante todo este tempo, não tive notícias diretas da minha família. O meu advogado informou-me que o advogado deles os aconselhara a não me contactarem, devido aos processos criminais e cíveis em andamento. Uma parte de mim ficou aliviada, outra parte sentiu isso como o abandono final. 6 meses após a lesão, os processos criminais chegaram a uma conclusão. Para evitar um julgamento público, tanto o meu irmão como os meus pais aceitaram acordos com o Ministério Público. Rico declarou-se culpado e foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto, o que significava que ele passaria as noites na prisão, mas poderia sair para trabalhar durante o dia. Os meus pais, também se declarando culpados de omissão de socorro, receberam uma pena de 2 anos de serviço comunitário e foram obrigados a frequentar sessões de terapia familiar. Uma ironia cruel, dado que a sua família estava irremediavelmente quebrada. A ação civil demorou mais tempo. André, o meu advogado, realizou depoimentos com cada membro da minha família, obtendo as suas versões dos acontecimentos sob juramento. Foi um processo desgastante, obrigando-os a confrontar palavra por palavra a realidade do que tinham feito. Quase 1 ano após a lesão, chegamos a um acordo. O seguro residencial dos meus pais pagou o limite máximo da apólice. Além disso, eles concordaram em vender a casa em Valinhos, o palco do meu desastre, e liquidar uma parte significativa dos seus investimentos para criar um fundo fiduciário em meu nome. Era uma quantia substancial, suficiente para cobrir as minhas despesas médicas imediatas, adaptar um apartamento para ser acessível e fornecer uma rede de segurança financeira enquanto eu redefinia o meu futuro profissional. Mas nenhum dinheiro poderia restaurar o que eu tinha perdido, nem fisicamente, nem emocionalmente. No 8º mês após a lesão, tive alta do centro de reabilitação. Voltei para São Paulo, mas não para o meu antigo apartamento com escadas. Com a ajuda da Sofia e parte do dinheiro do acordo, encontrei um apartamento térreo, num prédio com boa acessibilidade. A minha vida era agora uma coreografia de adaptação. Aprendi a navegar pelo mundo a partir de uma cadeira de rodas. Uma assistente pessoal vinha algumas horas por dia para me ajudar com tarefas que eu ainda não conseguia fazer sozinha. E comecei a reimaginar a minha vida profissional. Voltar a pintar em grandes telas era, por enquanto, fisicamente impossível, mas comecei a explorar a arte digital, usando um tablet e uma caneta stylus que me permitiam criar com a mesma paixão, apenas num meio diferente. Durante este período de reconstrução física e prática, embarquei também no outro tipo de cura. Comecei a ver uma terapeuta, a doutora Lúcia, especializada em trauma e dinâmica familiar. O que lhe aconteceu, Lia, não foi apenas uma lesão física, observou ela, numa das nossas primeiras sessões. Foi o culminar de uma vida de invalidação e negligência emocional. A paralisia nas suas pernas é visível, mas há outras feridas, invisíveis, que também precisam de cicatrizar. Com a sua ajuda, comecei a desempacotar não apenas o trauma da lesão em si, mas os padrões mais profundos de disfunção familiar que a tornaram possível. A dinâmica do filho de ouro e do bode expiatório, a priorização obsessiva das aparências sobre o bem-estar, a negação constante da minha realidade. A sua família falhou-lhe da forma mais fundamental, disse a doutora Lúcia. Eles tinham um trabalho, protegê-la e cuidar de si. Em vez disso, eles magoaram-na e recusaram-se a reconhecê-lo. Aceitar essa verdade foi doloroso, mas, em última análise, libertador. Permitiu-me ver que a minha lesão, por mais devastadora que fosse, também me tinha libertado de um sistema familiar tóxico que me causara sofrimento durante toda a minha vida. À medida que o primeiro aniversário da minha lesão se aproximava, recebi uma carta inesperada. Era de Rico, escrita da prisão. O envelope ficou na minha mesa da cozinha durante 3 dias antes de eu ter a coragem de o abrir. Dentro havia um pedido de desculpas longo e manuscrito. O primeiro pedido de desculpas genuíno que eu alguma vez recebera do meu irmão. Ele escreveu sobre a terapia que estava a fazer na prisão,
sobre como estava finalmente a confrontar o tipo de pessoa que tinha sido e o mal que tinha causado. Ele não deu desculpas pelo seu comportamento, nem pediu nada em troca, nem mesmo o perdão. Eu entenderei se nunca mais quiseres saber de mim, escreveu ele no final. Eu não te culparia, mas eu queria que soubesses que eu sinto muito, verdadeiramente muito, pela dor que te causei. Não só naquele dia, mas ao longo de todas as nossas vidas. Tu merecias muito melhor. A carta deixou-me com um turbilhão de emoções. Parecia sincera, mas eu não estava pronta para deixar Rico entrar na minha vida novamente, se é que algum dia estaria. No entanto, havia um certo encerramento em ter a minha experiência finalmente reconhecida por um dos meus agressores. Os meus pais nunca me contactaram diretamente. Através de parentes distantes, soube que se tinham mudado para o sul do país, para uma cidade mais pequena, começando uma nova vida com os bens que lhes restaram após o acordo. Quanto a mim, eu estava a construir uma nova vida. Uma vida diferente da que eu tinha planeado, certamente mais desafiadora em muitos aspectos, mas também mais rica em significado e conexão. Os meus amigos, liderados pela incansável Sofia, tornaram-se a minha família escolhida. A comunidade de pessoas com deficiência que eu encontrei online e nos grupos de apoio deu-me um sentido de propósito e pertença que eu nunca sentira na minha família biológica. E algures ao longo do caminho, descobri uma resiliência em mim que não sabia que possuía. A capacidade não só de sobreviver ao trauma, mas de encontrar significado e até mesmo crescimento nele. A minha tela tinha sido rasgada, mas eu estava a aprender a tecer os fios partidos em algo novo, talvez até mais forte. Passaram-se 3 anos desde aquele dia fatídico na festa do meu pai. 3 anos de uma metamorfose dolorosa e profunda. A minha vida hoje é irreconhecível em comparação com o que era. Fisicamente, a reabilitação contínua trouxe ganhos que os médicos consideraram notáveis. Com o uso de ortóteses e canadianas, consigo andar curtas distâncias. É um processo lento, mecânico e exigente, que requer toda a minha concentração e força. Não é a caminhada fluida e inconsciente que eu antes dava como garantida, mas é movimento, é autonomia. Para distâncias mais longas, a minha cadeira de rodas continua a ser a minha fiel companheira, uma extensão do meu corpo que me dá liberdade, não confinamento. A maior transformação, no entanto, foi interna. A arte tornou-se o meu santuário e a minha voz. O meu trabalho evoluiu do expressionismo abstrato, em grandes telas, para uma forma de arte digital intrincada e profundamente pessoal. Crio paisagens oníricas, figuras que flutuam entre a força e a fragilidade, usando cores e texturas para explorar temas de quebra e reparação. Há 6 meses fiz a minha primeira exposição individual numa pequena galeria de arte contemporânea, na Vila Madalena. Chamei-lhe Kintsugi, a arte japonesa de reparar cerâmica partida com laca misturada com pó de ouro. A filosofia por trás dela, de que as quebras e os reparos são parte da história de um objeto e devem ser celebrados em vez de escondidos, tornou-se o meu manifesto pessoal. A noite da inauguração foi um dos momentos mais aterrorizantes e gratificantes da minha vida. O meu círculo íntimo estava lá. Sofia, radiante de orgulho. Miguel, o meu fisioterapeuta, que se tornara um amigo querido e uma presença constante na minha vida. A doutora Lúcia, a minha terapeuta. E outros amigos que me apoiaram ao longo da jornada. Enquanto eu estava no centro da galeria, observando as pessoas a olharem para o meu trabalho, senti uma onda de emoção. Cada peça continha um fragmento da minha história. A dor, a raiva, a resiliência, a esperança. E as pessoas estavam a ver, estavam a conectar-se. A minha dor, transformada em arte, estava a criar uma ponte. Nenhum membro da minha família biológica estava presente. Eu não os tinha convidado. Os meus pais, soube mais tarde, nunca mencionaram a exposição a ninguém da família. Para eles, era mais fácil fingir que a sua filha artista simplesmente se tinha tornado mais reclusa. A sua narrativa não tinha espaço para a minha resiliência. Rico, que tinha sido libertado da prisão há quase 1 ano, enviou-me um e-mail. Ele tinha visto notícias sobre a exposição online. O teu trabalho é incrível, Lia. Fico feliz por estares a encontrar o teu caminho, escreveu ele. Foi uma mensagem simples, desprovida da sua arrogância habitual. Eu respondi com um breve obrigada. Era o máximo que eu podia oferecer. O perdão é um território complexo, e eu ainda não tinha decidido se queria explorá-lo. A relação com Miguel floresceu lentamente, passando de uma amizade profissional para algo mais profundo. Ele viu-me nos meus piores dias, testemunhou as minhas lutas e celebrou as minhas vitórias. Com ele, aprendi o que é uma parceria baseada no respeito mútuo e no cuidado genuíno, não no poder e na manipulação. Ele ama-me não apesar das minhas cicatrizes, mas com um conhecimento profundo de como elas me moldaram. O meu trabalho como artista também me abriu novas portas. Comecei a dar workshops de arte-terapia para outros sobreviventes de trauma, usando apenas a expressão criativa como uma ferramenta para a cura. Descobri um propósito em partilhar a minha jornada, em mostrar aos outros que é possível criar beleza a partir dos destroços. Isto não quer dizer que todos os dias são fáceis. Há dias em que a dor neuropática é um fogo constante sobre a minha pele.
Há dias em que a frustração com as limitações do meu corpo é avassaladora. Há momentos de luto pela vida que poderia ter sido. A dor da traição da minha família, embora mais distante, ainda é uma cicatriz na minha alma. Mas mesmo nesses momentos sombrios, já não estou sozinha na minha dor. Aprendi a pedir ajuda, a ser vulnerável com aqueles que conquistaram a minha confiança. A minha família escolhida, os meus amigos, a minha comunidade, o meu parceiro, é a minha rede de segurança e a minha fonte de força. Numa tarde recente, estava no meu estúdio, a trabalhar numa nova peça. A luz do sol entrava pela janela, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar. Miguel entrou silenciosamente e ficou a observar-me por um momento. "No que estás a pensar?" perguntou ele, a sua voz suave. Eu parei de desenhar e olhei para a tela digital. Era um autorretrato, mas não um realista. Era uma figura composta por fragmentos, como um mosaico. Algumas peças eram escuras e irregulares, outras eram brilhantes e cheias de cor. E ao unir tudo, havia linhas de ouro cintilante. Estava a pensar em como somos feitos de pedaços. Respondi. Pedaços quebrados, pedaços perdidos, pedaços que encontramos pelo caminho, e como às vezes é o ouro que usamos para juntar tudo que nos torna inteiros. Ele aproximou-se, colocou a mão no meu ombro e olhou para a imagem comigo. "É a obra de arte mais bonita que já vi", disse ele. E naquele momento, eu soube que ele não estava a falar apenas da pintura. A minha história não é sobre um final feliz. É sobre a descoberta de que a vida não precisa de ser perfeita para ser bela. É sobre aprender a dançar, mesmo que a música tenha mudado. É sobre pegar numa tela rasgada e, com paciência, cor e fios de ouro, criar uma nova obra-prima. Não uma que esconda as cicatrizes, mas uma que as transforme na parte mais luminosa da composição.